1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem tampouco, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choravam, até que neles não houve mais forças para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, tua palavra é pura, é vida e eficaz. Fala conosco nessa noite, conforme o Senhor preparou, reservou este momento. Derrama da tua presença sobre nós, e nós te louvaremos e glorificaremos o teu nome, em o nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que expressa uma das grandezas de Deus em todos os seus detalhes. Embora quando olhamos para a história, não paramos para ver a interpretação espiritual, a profundidade acerca daquilo que o Senhor quer falar com o seu povo. O tema da mensagem desta noite é Davi, um pastor em meio às lágrimas. Eu vou repetir: Davi, um pastor em meio às lágrimas. Esta passagem que nós acabamos de ler, passagem bíblica, nós vemos que Davi, antes de assumir o reinado como rei, ele está na questão espiritual tipificando um pastor, e o povo de Ziclague tipificam as suas ovelhas. Embora estamos falando acerca de Davi como líder maior de todos aqueles que residiam em Ziclague, e eu estive orando acerca desta passagem bíblica para que o Senhor viesse me revelar a profundidade do texto, e o Senhor falou comigo: filho, Davi tipifica o pastor, e os moradores de Ziclague tipificam as suas ovelhas. E olha que nós sabemos que se tinha alguém naquela época que tinha experiência como pastor de ovelhas, era Davi.
A Bíblia diz que Davi saiu de Ziclague com os homens para cumprir uma missão. Davi reúne todos os homens de Ziclague, todos os homens, ficando apenas mulheres e crianças. Todos os homens estiveram de acordo com Davi para que eles se ausentassem de Ziclague, por ordens de Davi, o seu líder maior, seu pastor, para irem cumprir uma missão. Eu não vou entrar em detalhes a qual era a missão que eles estavam indo cumprir, mas é de notório que eles se ausentaram de Ziclague, deixando suas esposas e seus filhos. Aqui eu paro para fazer algumas observações. Primeiro, Davi saiu sozinho? Me ajude a pregar. Davi saiu sozinho? Não. Todos os homens foram com Davi. Então, primeiro, eles foram juntos, saíram juntos de Ziclague e eles foram juntos, cumpriram a missão. E agora, olha para cá, cumpriram a missão juntos e agora eles estão retornando juntos. Irmão, é de grande importância que você pegue cada detalhe para você entender a profundidade do que Deus quer falar conosco nessa noite. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o povo perece porque lhes falta conhecimento, e o conhecimento é da palavra. Devemos pegar com muita atenção aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, primeiro, saíram juntos, foram juntos, cumpriram a missão juntos e agora eles estão retornando juntos. O que tipifica isso? Unidade, união, companheirismo. Aonde o pastor está, as ovelhas têm que estar com ele. Ovelhas não seguem estranhos, ovelha segue o seu pastor. E quem é liderado tem que entender que quem dá as ordens é o seu líder. O problema é porque tem muitos liderados querendo ensinar o líder a liderar. Não faça isso. Primeiro, que a visão que Deus dá para o líder, Ele não dá para o liderado. Por quê, bispo? Porque o líder é melhor? Não. Se não fosse assim, Deus não constituiria as lideranças, as autoridades. Glória a Deus. É por isso que a gente sempre aprendeu nesta trajetória aí de mais de 20 anos pastoreando, e a gente já passamos por diversos lugares, igrejas, ovelhas, membresia, e a gente aprende muito. É que nem festividade de irmãs. A líder chega e diz: o uniforme é rosa. Aí alguém vai e diz assim: mas rosa, eu não gosto do rosa, tem que ser amarelo. Não, meu irmão, é o que a líder decidir. Se a líder chegar e dizer assim: não vai ser farda, vai ser camiseta. Ah, mas eu não concordo porque tem que ser farda. Você está errado. É o que o líder decidir. Porque o líder, ele não trabalha segundo opiniões, ele trabalha segundo a ordem e a direção de Deus. Porque eu vou te citar um exemplo aqui. Se eu estou liderando um conjunto e eu chego e falo assim: qual cor vocês querem? Aí uma fala assim: amarelo. Aí a outra verde. Aí a outra vermelho. Aí outra branco. E por incrível que pareça, alguém vai dizer: eu quero colorido. Aí se você acatar a opinião de uma ou de duas, as outras vão ficar chateadas com a liderança. Você está entendendo? E não só chateado com a liderança, mas chateado com você que deu a opinião e foi acatada a sua e não a dela. Então quando o líder chega e fala: irmão, vai ser branco, por
ponto final. Se eu sou ovelha lavada, remida, purificada, que nasceu de novo, eu vou obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, aqui no texto bíblico, eles decidem sair com Davi e eles foram juntos. Se nós estamos juntos em uma missão e alguma coisa der errado, vai sobrar para todo mundo que estava junto. Se a gente sai para uma missão e as coisas dão certo, vai dar certo para todo mundo. Se o pastor falar, todo mundo comigo, para onde? Pizzaria. Não vai dar certo? Não vai dar certo, irmão? Não vai ser bom? Agora, se o pastor, depois de comer a pizza, falar assim, todo mundo, cada homem dá um pouco, vai dar certo do mesmo jeito. Que não dá certo é se o pastor falar, vamos sair de fininho? Vamos sair de fininho? Vamos, a gente não viu ninguém, não sabe de nada, aí vai dar errado. Então, eles estavam juntos, saíram juntos, foram juntos, cumpriram a missão juntos e voltaram juntos, felizes da vida, alegres, cumpriram sua missão. Só que quando eles vão se aproximando de Ziclag, eles vê fumaça, eles vê fogo, porque a Bíblia diz que os seus adversários, os amalequitas, aproveitando a ausência dos homens em Ziclag, aproveitando a ausência, quem está me ouvindo diga amém? Amém. A ausência do líder maior, em outras palavras, aproveitando a ausência do pastor, eles vão lá e arrebatam as ovelhas. Que ovelhas? As mulheres e as crianças. Algo se assemelha a isso com Davi. Lembra que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, e Saul disse, não podes porque és moço sem experiência, e este gigante já é homem de guerra, de peleja, e Davi foi contar suas experiências. Lembra? Certo dia um leão veio, arrebatou a ovelha que se afastou do rebanho. Eu fui atrás do leão, matei o urso e trouxe a ovelha de volta. Um dia um urso pegou uma das ovelhas e arrebatou. Eu fui atrás do urso, matei o urso e trouxe a ovelha de volta. Davi era um homem experiente, sabia muito bem colocar-se no seu devido lugar. Eles estavam juntos, mas quando retornam, encontram um cenário de destruição e de perdas. Aleluia. Casas queimadas, utensílios levados embora, e as mulheres e crianças cativas. Eles estão agora em lágrimas, percas, sentimento de frustração, sentimentos de perca. E a Bíblia diz que Davi, juntamente com todos os homens, derramaram suas lágrimas, até que neles não houvessem mais forças para chorar. É o que a palavra de Deus diz. Eles derramaram suas lágrimas juntos, choravam, gritavam, as suas almas estavam aflitas, seus corações estavam partidos ao meio, eles estavam angustiados. Eles choraram a noite inteira, mas choraram tanto que a Bíblia diz que chegou um ponto que eles não tinham mais forças. Para vocês terem uma ideia, o texto não está dizendo que não tinha mais lágrimas, que lágrimas já não tinha mais. Além de não ter mais lágrimas, eles não tinham forças para chorar. Se alguém chegasse ali naquele momento, diria assim, o que está acontecendo que ninguém está chorando mais? Não é porque é sentimento de quem não perdeu algo, não é porque o coração eram duros, é porque não tinham mais forças para chorar.
É interessante a gente destacar que o pastor Davi está chorando juntamente com eles. Ele não deixou eles sozinhos. Davi não abandonou aqueles homens no momento de perca, e no momento de dor, e no momento de aflição. Davi não fez isso. Davi permaneceu ao lado deles, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de dor. Davi estava presente com eles. Você pode passar o momento mais difícil da sua vida, e até aqueles que dizem ser seus amigos vão virar as costas para você, mas quando não tiver ninguém para lhe dar um ombro amigo, além de Deus, o seu pastor vai estar com você, a sua pastora vai estar com você. O líder de verdade não abandona os seus. Eu estou falando de liderança de verdade e acerca de ovelhas de verdade, porque em contrapartida, ovelhas de verdade não abandonam o seu pastor. Ovelha de verdade não sai do aprisco, não deixa o pastor chorando sozinho. Aqui eles não deixaram Davi chorando sozinho, e nem Davi deixou eles chorando sozinho. Eles choraram ambos juntos, chorando, lágrimas, percas, cenário de destruição. Só que chega num determinado momento em que a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Sabe o que acontece aqui? O povo, diante das percas, vendo que o cenário era de perca, de destruição, o cenário agora se converte em ovelhas querendo colocar a culpa no seu pastor, e falando que jamais deveriam falar. E o que eles estavam falando? Em apedrejá-lo. O maior erro é se levantar contra aqueles que se dedicaram às suas vidas para cuidar do rebanho de Cristo Jesus. Nunca se levante contra um líder que o Senhor o levantou. Nunca faça isso. Eu conheço pessoas que estão em cima de uma cama porque tentaram tocar no ungido do Senhor. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu sempre costumo dizer que se eu não puder ajudar, atrapalhar é que eu não vou. Ovelha, ela só fica no aprisco, só deve ficar no aprisco com um objetivo: se alimentar, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento. Ovelha não deve ficar no aprisco para querer causar divisão. Ovelha não deve ficar no aprisco para atrapalhar o crescimento da obra. Ovelha não deve ficar no aprisco para tentar atrapalhar o andamento do trabalho pastoral. Não, ovelha tem que colocar-se no lugar de ser ovelha. Quando as coisas estavam dando certo, todo mundo queria estar perto de Davi. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: o nosso líder já matou urso, já matou gigante, já matou leão, é homem de peleja. Enquanto as coisas estavam dando certo, eles queriam estar perto de Davi. Agora, porque as coisas deu errado, eles querem colocar a culpa em Davi. Irmãos, ovelhas é para estender as mãos com o seu pastor no momento de escassez e no momento de bonança, tendo ou não tendo. O problema é que tem gente que é assim: se a igreja está cheia, nem diz parabéns para o pastor, mas se a igreja começa a esvaziar, a culpa é do pastor, o culpado é o pastor. Tem alguma coisa errada com o pastor. E por que é que a ovelha não foi atrás de outras ovelhas? Porque a Bíblia diz que ovelha gera, pastor alimenta, irmão. Quem gera ovelha é o rebanho.
O pastor alimenta, ensina, instrui, exorta, corrige, tira os carrapichos e conduz ela até a vida eterna. É assim que funciona. Nunca queira colocar a culpa em alguém. Muitas das vezes a culpa é nossa mesmo. É muito fácil examinar a vida dos outros. Dificuldade é examinar a nossa própria. Lembra do que a Bíblia diz sobre a Santa Ceia? Aquilo não abrange só a Santa Ceia, em todos os sentidos. Examina-se o homem a si mesmo. O problema é que tem muita gente querendo ser juiz na igreja. Tem muita gente querendo fazer o papel que não cabe a ele, não cabe a ela fazer. Quer ditar quem canta, quem não canta. Se irmão pode ter oportunidade ou não. Se coloque no seu devido lugar. Você é ovelha. É o pastor? Não, o pastor ele faz as coisas na direção de Deus. De Deus. Antigamente, há muitos anos atrás, quando uma ovelha era disciplinada, era no culto de Santa Ceia, chamava a ovelha na frente e falava para a igreja: irmãos, a partir de hoje, a irmã, o irmão, seja quem for, está iniciando sua disciplina, exemplo, de 3 meses, e a igreja vai estar em oração pelo irmão, pela irmã, durante esses 3 meses, e esta pessoa tinha que cumprir os 3 meses indo para a igreja. Não era disciplina em casa não, era vindo para a igreja os 3 meses, os irmãos abraçando do mesmo jeito, estendendo as mãos do mesmo jeito, amando do mesmo jeito, perdoando do mesmo jeito, intercedendo do mesmo jeito. Quando cumpria-se o tempo, a ovelha vinha na frente no culto de Santa Ceia também, e o pastor falava: irmãos, hoje o irmão, a irmã está voltando em comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo, com a igreja. Os irmãos concordam? Toda a igreja, amém. Aí tinha lágrimas, os irmãos choravam, era aquele quebrantamento, o rebanho alegre, porque aquela ovelha que tinha falhado em um momento da sua vida, agora estava se erguendo novamente, voltando à prática das coisas boas diante da presença de Deus, voltando a assumir as suas responsabilidades, os seus compromissos. Os corações se alegravam. Hoje em dia a coisa é diferente. Sabe como é que os pastores têm que fazer nos dias de hoje? Tem que chamar a ovelha para o gabinete pastoral, aplicar disciplina e falar assim: irmã, você vai cumprir 3 meses. A irmã fica no banco só dando glória a Deus e aleluia, e você não precisa dizer para ninguém que você está em disciplina. A irmã passa ali os 3 meses caladinha, chorando, dando glória, dando aleluia, e muita gente olhando e pensando: o que essa irmã tem? O que está acontecendo com ela? Por que ela não está querendo oportunidade? Porque o pastor não pode falar. Não é porque está escondendo, mentindo, não é isso. Porque nós vivemos uma época que, se chamar a ovelha na frente e dizer assim: vai cumprir disciplina a partir de hoje, as próprias ovelhas querem matar outra ovelha. Irmão, Aí começa a apontar, começa a condenar, começa a perseguir. O pastor tem que agir com sabedoria. Por quê? Porque tem muitas ovelhas se colocando no lugar de juiz, não é nem no lugar do pastor, de juiz, quer julgar a pessoa. Mas Beltrano não pode. Aí tem muitas coisas que o rebanho não sabe. Aí tem pessoas que pensam assim: o negócio é bagunçado, porque fulano fez isso, fez aquilo, e está aí como se nada tivesse acontecido. Não, irmão, o pastor sabe muito bem trabalhar sem expor a vida de ninguém. Porque tem gente que é assim: quando é ele, quando é ela, quer ficar no cantinho: oh meu Deus, oh meu Pai, oh Senhor, trata de mim, mas não deixa os irmãos ficar sabendo disso não, porque vão ficar me apontando. Mas quando os valores se invertem, aí aquela pessoa que dizia: Senhor, não deixa que eles fiquem me apontando, fica apontando um e outro. Não é o dever da ovelha, não é o papel da ovelha fazer. Aleluia. Então eles estavam apontando Davi, querendo colocar a culpa em seu líder, e a culpa não era de Davi. A culpa não estava sobre Davi. O que estava sobre Davi era uma responsabilidade. Enquanto Davi estava ali angustiado, aflito, porque Davi também tinha perdido esposa e filhos. Davi também tinha perdido sua casa. Davi também tinha perdido os seus bens. E ele chorou juntamente
com eles. Já viu aquela passagem bíblica que diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? O problema é porque tem gente que só quer sorrir e alegrar com os que se alegram. Se tem churrasco, estou junto, nossos amigos. Mas se o momento é luta, meu irmão, ó, sai correndo. E quando falamos acerca da vida pastoral, o rebanho é grande demais para o pastor cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Se o pastor quiser visitar 30 ovelhas ao mesmo tempo, tem como, irmãos? De uma vez, no mesmo dia. Exemplo, hoje o pastor Fabiano fala, hoje eu vou visitar 30 pessoas, 1h da tarde. Tem como? Tem não? É por isso que tem ovelha que não entende. Aí fala, o pastor nem me visitou. Calma, vai chegar a sua vez. Ele ainda está lá no número 20. Agora inverte os valores. Tem como 30 ovelhas visitar o pastor no mesmo dia, na mesma hora e ao mesmo tempo? Tem. E por que aqui as ovelhas não fazem isso? Aí inverte, cobra do pastor, reúne o grupo. Chega lá de surpresa, diz, pastor, nós viemos aqui fazer o quê? Visitar o Senhor, dizer que nós estamos juntos na batalha. Irmãos, igreja unida, o diabo não pode com ela. Quando as ovelhas abraçam o seu líder, o seu pastor, e diz, nós estamos juntos para o que der e vier, pode fazer obra maligna, pode levantar os demônios, pode levantar o diabo, pode levantar o inferno, mas nada consegue deter uma igreja unida em um só propósito de ganhar almas para o reino do Senhor Jesus na terra. E é isso que o diabo tem trabalhado nos últimos dias, contra o que? Unidade. Porque antigamente era o foco do pecado. Como o diabo já viu que muita gente não está caindo mais nos laços dele, aí ele começa a dividir a igreja, coloca um grupo contra o outro, a irmã contra a outra. Aí a irmã diz, eu não vou com a cara daquela irmã. E tem gente que ainda veio do mundo e ainda não se converteu direito, desse, o meu espírito não bate com o espírito daquela irmã. E qual é o espírito que está nessa irmã que não bate? Não é o Espírito Santo de Deus não, porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida a Cristo, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Estaria, pois, o Espírito Santo dividido, irmãos, em pedaços? Não. Ao mesmo tempo que ele habita em Oseni, habita em Francisca, habita em mim, habita em Júlia, habita em Ranieri. É assim que as coisas funcionam. Agora, se eu disser assim, não gosto daquela irmã, cuidado, viu, que o Espírito que está em você não é o de Deus, não. Cuidado, estou falando sério. Você mesmo tem um poder, eu repreendo em nome de Jesus. Eu amo mesmo, porque nós somos membros de um só corpo, irmão. Não pode haver divisão no corpo de Cristo, não pode. A Bíblia diz que a mão não pode dizer o braço que não precisa dele, o pé não pode dizer para a perna que não precisa. Todos nós precisamos um dos. Então lance essa barreira por terra. Igreja não pode ter grupinhos. Igreja tem que ser corpo, composta de membros do corpo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que se algum se compadece, se algum sofre, a gente sofremos juntos. Se o irmão perece, perecemos juntos. Se o meu irmão sente dor, tem que sentir a mesma dor que ele. Somos uma só família, somos um só povo. Mas aqui não. Eles queriam acusar a Daniel. E vai mais além, colocar a culpa nele e falando em apedrejar a Daniel. Mas em meio ao sofrimento, as perdas, enquanto eles procuram culpado, enquanto eles colocam a culpa em Davi, Davi procura solução para os problemas e consulta a Deus. Quem serve a Deus verdadeiramente não vive sendo causador de problemas, mas sendo solução de problemas. Solução. Lembra quando Eliseu foi com os alunos da escola de profetas cortar as madeiras para ampliar a escola dos profetas, e um deles levou um machado emprestado, e quando foi cortar a madeira, o machado caiu aonde? Dentro do rio, dentro da água. Naquele momento ele gritou: ai meu senhor,
E alguém, o que foi, rapaz? Era emprestado. E eu tenho certeza que ele conhecia muito bem de que ele pegou emprestado, para ele dar um grito daquele. Se fosse nos dias de hoje, diria, ixi, agora eu me arrebentei, viu? Agora eu arrumei para a cabeça. Eu acho que era aquele tipo de pessoa que diz, eu vou lhe emprestar, mas vou logo lhe dizer, viu? É 2V. Vai e volta. E outra coisa, esse aqui é meu preferido, viu? Se perder, vai custar muito caro, viu? Muito caro. Aí quando ele bate na madeira, que o machado cai justamente na água, ele grita, ai meu senhor, o que é que foi? Era emprestado. Estão diante de um problema agora. Mas quem estava juntamente com eles? Eliseu. Eliseu era o que deles? Líder. Era o líder maior dos profetas. E se vocês lerem os versículos anteriores desta passagem que eu estou falando agora, quando eles chegaram para Eliseu, disseram, Senhor, nosso lugar está apertado, tem que ampliar as tendas. Podemos ir até o ribeiro e cortar madeiras e trazer? Ele diz, pode, vai, podem ir. Aí eles dizem assim, mas o Senhor não quer ir com nós? Ou conosco? Porque eles entendiam muito bem a necessidade, o quão importante é a presença de seu líder, juntamente com os liderados. Ele entendia que se alguma coisa desse errado, o líder estaria sempre perto e daria como resolver a situação. Ele diz, então eu vou com vocês. Naquele momento, enquanto ninguém tinha solução, o profeta se aproxima e diz, aonde é que caiu? Eu imagino ele dizendo mais ou menos assim, o senhor está vendo aqueles galhos lá na frente, lá, naquela parte que é mais fundo? Tô. Aí o profeta vai lá e pega um pedaço de madeira, joga na água, e a Bíblia diz que o ferro do machado flutuou. Tem gente que não acredita nesse negócio, pois eu vou mais além. Se a Bíblia dissesse assim que caiu um carro dentro da água e ele flutuou, eu também acreditava. Deus tem poder para fazer além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Então o profeta estava ali para resolver os problemas. Aí a gente faz uma autoanálise da nossa vida. Como é que nós somos? Nós somos criadores de solução ou causadores de problemas? Que tipo de ovelha nós somos? Ovelhas que trazem a solução aos nossos pastores, somam com eles para ser solução de problemas, ou nós somos causadores de problemas? Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu já encontrei com pastores amigos que já diz assim para mim, rapaz, tem uma ovelha lá na minha igreja, que aquilo não é ovelha não, aquilo é um bode, mas lá vai dar trabalho longe assim, rapaz. Eu falei, mas pastor, ovelha dá trabalho mesmo. Não, mas não estou dizendo trabalho, dá trabalho, é se levantando contra mim. Eu falei, então é um bode mesmo, pastor, não é ovelha não. Mas se eu falo o seguinte, é só orar para papai. Papai é especialista em tratar com bode. Irmão, o Senhor é especialista, e Deus trata do jeito dele, da forma dele. Temos que ser solução de problemas e não causadores de problemas. Enquanto o povo estava perdendo tempo dizendo, vamos apedrejar Davi, vamos, a culpa é de Davi, porque se a gente não tivesse ido, eles não teriam vindo aqui e levado as esposas e os filhos cativos. Mas lembra que eu fiz questão de frisar lá no início da mensagem, que eles foram juntos, caminharam juntos, fizeram a missão juntos, voltaram juntos. Aí quer dizer que na hora que deu problema não estava junto não, a culpa é só de um, é de todos. O mínimo que eles deveriam ter dito ali era o seguinte, realmente a culpa é de todos nós, porque fomos nós que se ausentamos. Mas não podiam perder tempo procurando em quem era o culpado ou de quem era a culpa. Eles tinham que se reunir com Davi para procurar a solução. Foi o que Davi fez. Mesmo angustiado, debaixo de ameaças, Davi procura a solução e ele consulta a Deus, perguntando a Deus se ele deveria ir atrás dos amalequitas e trazer as mulheres e as crianças de volta. E sabe qual foi a resposta do Senhor? Pode ir, Davi, atrás, pode ir, que eu vos darei a vitória. Você vai e vai trazer de volta as esposas, as crianças, os utensílios, tudo aquilo que vocês perderam, vocês vão trazer de volta. Aleluia!
que a gente entende com isso? Que nós temos que fazer o mesmo. Quando as coisas dão certo para a gente glorifica a Deus, adora a Deus. Mas quando as coisas dão errado, a gente já quer colocar a culpa em alguém, em alguma coisa. Não, a gente temos que procurar a solução para o problema. Procurar como resolver esta situação. Não ficar remoendo. Será de quem foi a culpa? E agora o que eu faço? De que jeito? De qual forma? Irmãos, entregue nas mãos do Senhor. Ele sabe resolver. Aí eu volto a dizer, Davi tinha experiência quanto a isso. Ele já tinha ido certa feita buscar a ovelha que se perdeu, que estava nas garras do leão, a ovelha que se perdeu, que estava nas garras do urso, e ele trouxe de volta. Só que agora ele consulta a Deus primeiro: Senhor, eu devo ir? Senhor, me dá vitória? E quando o Senhor diz para ele: pode ir, Davi, ele se levanta e vai. Ele reúne ali um grupo de homens e vai para buscar aquilo que eles haviam perdido. Aleluia, aleluia. E para a gente concluir aqui, para a gente ganhar tempo, eu não vou me aprofundar muito. A Bíblia diz que Davi foi e trouxe todas as mulheres, todas as crianças, todos aqueles que haviam sido perdidos, levados cativos, tudo que eles haviam perdido, Davi trouxe de volta. Agora eu volto aqui uma reflexão. Davi foi atrás das mulheres, das crianças, dos utensílios, sozinho? Não foi sozinho. Eu imagino que quando eles voltaram de lá, aqueles mesmos que acusavam Davi diziam: Davi, me perdoa, Davi. Eu cheguei até a falar que a culpa era sua, meu líder. Me perdoa. Outro dizia: eu até falei em apedrejar o Senhor, perdoa. E Davi sabia muito bem acerca do perdão. O texto não frisa claramente, mas com certeza Davi liberou o perdão para todos eles. Porque a igreja da atualidade precisa aprender muito acerca do conceito perdão. É opcional dizer que não perdoa, só que é inevitável a consequência. Mesmo que Davi tivesse, olhe para cá, mesmo que Davi tivesse errado, eles não deveriam colocar a culpa em Davi. Mesmo se Davi estivesse errado, eles não poderiam falar em apedrejar Davi. Eles tinham que procurar a solução para os problemas. Por quê? Porque quando nós falamos acerca do conceito perdão, vai além do que a gente podemos pensar e imaginar. Tem muita gente que está enfermo na igreja porque ainda não liberou perdão. Tem muita gente que não cresce espiritualmente porque ainda não sabe o que é perdoar o seu irmão. Tem gente que é assim, ele quer a misericórdia de Deus, mas ele não tem misericórdia com o irmão e com a irmã. Ela quer o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mas não tem misericórdia da irmã e do irmão. Vai entender isso, irmão? E eu finalizo aqui na conclusão citando alguns versículos sobre o perdão, para você gravar na sua memória, na sua mente, para nunca mais você esquecer. E o que tem a ver o perdão com a mensagem que pregamos? Tudo. Porque Davi tipifica um pastor que queria o melhor para o seu rebanho, para as ovelhas, mas se depara com um momento de ingratidão, de apontamento e de desprezo pelo rebanho que deveria abraçá-lo e não apontá-lo. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Irmão, é uma ignorância muito grande que a gente vê por aí. Desculpe minha expressão e a tão clareza a verdade em dizer. Pessoas que outrora estavam na lama, não era nada. Outros viviam uma vida de pecado, aprofundados na perdição,
Aí Deus foi lá, tirou ela do lamaçal, deu um banho de águas vivas, lhe vestiu de roupas novas, colocou no meio dos príncipes e princesas. E aí, quando ele e ela está ali, quando vê outra pessoa na mesma proporção, diz: sai de perto, irmão, não fique perto dessa serpente, não. Isso é uma cobra, irmão, sai de perto. Isso é uma tribulação. Só porque a irmã não está firme na presença de Deus, só porque a irmã ainda não está em comunhão com a igreja, só porque o irmão ainda tem algumas pendências a resolver. Irmão, é aqui que essas vidas vão ser tratadas. Ninguém muda da noite para o dia. É claro que sempre fizemos: venha como estás, mas não permaneça como estás. Mas o não permaneça como estás não significa que o camarada vai chegar hoje e daqui 2 segundos ele já está liberto. A irmã chegou hoje, daqui 2 minutos e já é uma santa. Não, meu irmão, não. Existe tempo, renúncia, oração, jejum, consagração, mudança de vida. E quem liberta o homem, transforma o homem e convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Então tenha paciência. As coisas vão acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Tem ovelha que parece que ela quer matar outra ovelha. Eu já fui abordado: pastor, me explique aqui, por que fulano de tal está tendo oportunidade? Aí dá vontade de falar: não é da sua conta. Você tem que cuidar da sua vida. Deixe que o irmão e a irmã cuide dele. E eu, como pastor, tenho a responsabilidade de cuidar. Porque tem gente, irmão, que ela pensa que o pastor tem que estar dando satisfação para ele estudar. Ó, fulano está tendo oportunidade, meu querido, mas você me desculpa, tá? É por isso e por aquilo que ela vai ter. Ó, ele só tem essa oportunidade. Eu vou lhe explicar para você, meu querido, tá? Pra você não ficar chateado que o pastor não precisa disso, não, irmão. Cada um cuida da sua. Irmão, já dá trabalho para a gente cuidar da nossa vida. Imagina querer cuidar da vida dos outros. Você está entendendo? Se a geração da atualidade cuidasse mais de si mesmo, com certeza seria mais cheio da presença de Deus, teria mais conhecimento da palavra, não fazia o que não deve fazer, não dizia o que não deve dizer, não iria cometer o que anda cometendo. É porque falta cuidar de si mesmo. Você está entendendo? Quem cuida de nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O dever que nós temos que fazer é orar uns pelos outros. Deus não teve paciência com você? Deus não perdoou você? Deus não estendeu a mão para você no momento em que muita gente virou as costas para você e até te apontou? Faça o mesmo com seu irmão, com a sua irmã. Mateus 6, versículo 14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas, irmãos, olha a escrita do texto, pois se, olha o se, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também vos ou lhes perdoará. É se perdoar. Se eu olhar para a irmã Joana, eu não lhe perdoo não, irmã Joana. Aí sabe o que o Senhor vai olhar para mim e vai dizer? Também você não tem o meu perdão. Você não tem meu perdão. E aí o que acontece? Eu estou condenando a mim mesmo. Colossenses 3, versos 13, versículo 13 diz assim, essa aqui vai mais aprofunda, hein? Suportem-se uns aos outros. Eu vou dar uma pausa aqui nesse suportem-se uns aos outros para lhe lembrar que ninguém é igual. Cada um tem uma digital diferente. Você está entendendo? Cada um gosta de uma cor diferente. Cada um tem uma forma, maneira diferente. Tem gente que fala mais baixinho, tem gente que fala mais alto. Tem gente que tu estiver conversando com ele, alguém olhar de onde e falar, tá uma discussão bem ali agorinha. Estavam discutindo as duas irmãs. Não, é porque a irmã fala alto mesmo. Você está entendendo?
Agora já tem outro, você conversa com ela, irmã, eu estava numa visita ontem, irmão, e eu fiz uma oração lá, foi uma bênção, irmão, e tal. Aí passa alguém perto e diz, a irmã estava fofocando bem baixinho. Eu passei, ela falou bem baixinho, acho que é porque eu estava passando para mim não escutar. Não, é o jeito da irmã falar. Você está entendendo? Ninguém é do mesmo jeito, da mesma forma. Porém, nós servimos ao mesmo. É só um Deus. O mesmo Deus é o que nós servimos. Então suportem-se uns aos outros. Ainda que eu não suporto aquela irmã, pois vai ter que suportar. Eu não suporto aquele irmão, pois aprenda a suportar. Deus não suporta nós, Deus não suporta você. Porque tem gente que ninguém consegue suportar e Deus não suporta. Aí tem gente que ninguém suporta ele, ninguém suporta ela, só Deus. Aí ainda diz assim, eu não suporto fulano. Se é só Deus que suporta abençoado ou abençoado, e diz que ainda não suporta os outros, irmão, vai entender um negócio desse? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus nos perdoou só uma vez, irmãos? Não. Então aprenda isso. Já me pediu perdão ontem, já acabou o life de perdão, não tem mais crédito de perdão. Não é assim que a Bíblia ensina, não é não? Quando tu pensa que não, o life, tu diz, perdoei, quando é amanhã, me perdoa de novo, não vou perdoar, o life já está cheio de novo. Já pode perdoar que o life está cheio. Lucas 6, versículo 37, diz assim, já estou terminando. Não julguem, e vocês não serão julgados. Irmão, isso aqui é uma prensa de Jeová em todos aqueles que servem a Deus. Não julguem, e vocês não serão julgados. Aí quando alguém lê isso aqui, pensa assim, pois eu nunca julguei ninguém, e Beltrano fica me julgando. A interpretação desse texto não é referente a quem vai te julgar, ao homem que vai te julgar, à mulher que vai te julgar. O texto está dizendo assim, não julguem, e vocês não serão julgados por mim, diz o Senhor. Porque quem gosta de julgar a vida alheia, acaba sendo julgado por Deus. E Deus coloca na balança, e a balança do Senhor não é aquelas balanças que dá para dar a alteraçãozinha, que tu vai lá e coloca uma melancia, aí tu olha e diz, deu quanto esse negócio aí? Deu 70. Rapaz, a melancia de 30 reais deu 70. Olha aqui, ó, a balança está certinha aqui. Balança alterada. A de Deus não falha, não é alterada e não erra. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Então vamos lá. Quando eu julgo alguém, eu sou julgado. Quando eu condeno alguém, eu serei condenado. E quando eu não perdoo alguém, eu não serei perdoado. Mateus 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, versículo 21 e 22. Pedro, só podia ser Pedro, irmão. Sempre é Pedro que faz as perguntas a Jesus. Lembra? Se és tu mesmo que está vindo aí em cima das águas, permita eu ir andando até ti então. Então vem, Pedrinho. Vem, Pedrinho, vem. Aí Pedro vai e afunda com medo do vento. Sempre era Pedro que fazia as perguntas ao Senhor Jesus. Aí então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Porque eu imagino que antes de Pedro fazer essa pergunta, que os discípulos não tinham coragem de perguntar as coisas para Jesus, sempre pedia Pedro para perguntar. Eu imagino que alguém numa conversa disse assim, Pedro, eu já perdoei fulano de tal tem 4 vezes. Eu estou na dúvida se é só 4 vezes, se é só 5 vezes. Eu estou nessa dúvida. Outro, eu já perdoei 3 vezes. Para mim já é ponto final, já acabou. Vamos perguntar ao mestre? Eu imagino um olhando para o outro dizendo, eu não tenho coragem de perguntar. Vai lá, Pedro, pergunta lá. Aí Pedro diz, eu vou perguntar mesmo.
Aí aproximou-se Pedro de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Aleluia! Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha a pergunta de Pedro. É até 7 vezes, Senhor? Aí Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7. Não até 7. Imagina alguém ouvindo: eu não falei que era 4 vezes? Eu não falei que era 3, ele me paga, já acabou. Eu lhe digo, não até 7. Quer ver ele dizer que vai ser só até 3? Ele diz, mas até 70 vezes 7. Isso é por dia, viu? Quem é bom de conta aí? 70 vezes 7 é quanto? 490. Hã? 490? Irmão, não é possível que teu esposo vai te chatear 490 vezes por dia. Por ano. Não é possível, irmão, hein? Porque tem gente que tu tá rindo aí, mas tem gente que conta, fica, já foi 5 vezes, 6, ele me paga, fica contando. 470. Não é possível que vão pecar contra você 470 vezes, né? Um dia. Mas tem que perdoar. Tem que perdoar. Marcos capítulo 11, versículo 25. Já estamos terminando. 5 minutos nós terminamos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Essa vai para quem pensa que oração é só para pedir bênção, vitória, milagres, curas. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, parta para a briga. É assim, irmão? Não é assim não? Se tiverem alguma coisa contra alguém, fale mal dele. Não é assim. Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Até perdão de pecado fica retido quando não perdoamos o nosso irmão. Para finalizar, Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 12. Vamos de início, né? Que todo mundo conhece até de cor, né? Até aqueles que veio lá que era dos nossos irmãos católicos, que depois passou a ser cristão, conhece, né? Aí sempre, às vezes, até na hora do café da manhã, do almoço, vamos fazer aquela oração tradicional? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja feita, tanto na terra, o pão nosso. Perdoai, como nós perdoamos. Ah, é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Senhor pode fazer nesta proporção, de perdoar na mesma proporção que você tem perdoado os que têm te ofendido? É reflexão. Glória a Deus. É reflexão. Não adianta você ficar quietinho. Vou deixar as unhas crescer. Vontade de pegar pelo pescoço. Jeová sabe. Jeová vê, não adianta. Tem que perdoar. Tem momentos que o silêncio é a melhor resposta a se dar. Respira 10 vezes. Ô Senhor, nasci de novo, né, Pai? Nasceu de novo. É desse jeito. Fique sossegado, se controle.
tenha temperamento, domínio próprio. Você é ovelha, você não é bode. Você é ovelha do pasto, do súbito pastor. Deus te chamou, te escolheu para você fazer diferença e não ser indiferente. Eu finalizo esta palavra dizendo que uma igreja unida ao seu pastor, ao seu líder, nada pode parar o crescimento desta obra. Nada, nada. Irmão, quando os demônios olham e vê uma igreja dividida, com aqueles irmãos de banda com o outro, com os irmãos falando mal do outro, com a irmã apontando a outra, com o grupinho fazendo fofoca, outro se levantando contra o pastor, o diabo faz a festa. Mas quando se depara com a igreja unida, fervorosa, de mãos dadas com o pastor, dizendo: nós vamos vencer, nós vamos ganhar almas para o reino de Deus, nada poderá deter o crescimento desta obra, diz o Senhor. Ele está presente aqui nesta noite. Deus tem coisas grandes a fazer em nosso meio, só depende de nós buscarmos a Ele em espírito e em verdade em sua presença. Por mais difícil que seja, não abandone a sua fé. Não saia do aprisco das ovelhas. Obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu líder, porque ele está debaixo da liderança e da autoridade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, irmão, o que é melhor para nós. Às vezes nós sofremos porque queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e não é assim. Somos filhos de Deus, somos servos do Altíssimo, e estamos debaixo de uma autoridade espiritual. O Senhor nos assemelha com uma criança. A criança, ela pode ir até no filtro beber água sozinha, mas se ela for lá no filtro da sede, um exemplo que é bem alto, ela vai chegar lá e vai ficar só olhando. Aí o que vai fazer? Vai chamar quem? Vai chamar a mãe e o pai. Mãe, pai, eu quero água. Quer água? O filho precisa de seu pai. Ele não voa, irmão. Aqui na terra, não se iluda, aqui na terra a gente ainda não voa, não. Você está entendendo? Porque eu vou voar, a Bíblia fala que não vai voar no céu, eu vou voar. Aqui ainda não, só quando chegar lá. Então precisa, assim como o filho precisa do pai, assim como nós precisamos de Deus, as ovelhas precisam do seu pastor. E os pastores precisam das ovelhas. E quando juntamos essas duas coisas, nada e nem ninguém pode deter o crescimento da obra de Deus. Então se disponha, meu irmão, pelo amor de Deus. Faça o seu melhor em prol do reino de Deus. Esta mensagem não se limita aqui na MPD Filial Setor 3, mas ela vai alcançar os 4 cantos da terra. Eu quero aproveitar esse ensejo para dizer para você, ovelha, do aprisco das ovelhas, do súbito pastor: o teu pastor conta com você, o teu pastor está esperando por você. Pegue nas mãos dele lado a lado e diz: nós vamos vencer esta batalha, nós vamos vencer esta guerra juntos na presença de Deus. E para finalizar, eu vou mais além. Eu quero dizer para você, ovelha, que se perdeu, ou que foi levada cativa pelos inimigos do povo de Deus, que o pastor das ovelhas vai atrás de você e vai buscar você de volta para o aprisco, de onde você nunca deveria ter saído. Vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a profetizar, vai voltar a adorar, vai voltar a engrandecer o nome do Senhor, porque Deus te escolheu para uma grande obra, assim diz o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Permaneçam firmes. Deus reservou esta noite para trazer um alimento puro e sólido para cada um de nós.
Só vamos se perder se a gente quiser daqui para frente. Já sabemos muito bem o caminho, aonde devemos ficar, o que devemos fazer, como devemos nos comportar para que nós possamos vencer em todos os sentidos da nossa vida. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você agora. Senhor Deus, Pai soberano e eterno, a tua palavra foi pregada aos corações nesta noite. Ó Deus, vai de encontro teus filhos e as tuas filhas, trazendo bálsamo, renovo, fortalecimento, a tua presença, que possamos, ó Deus, unir forças, em unidade, em companheirismo, em união no partir do pão, e possamos prosseguir em tua presença, a te servir e te adorar, em espírito e em verdade. É o que eu profetizo sobre a tua igreja, sobre o teu povo nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Que queira entregar a sua vida a Cristo? Que reconhece que a forma que está não dá para continuar? E você quer somar nesta obra lado a lado com o pastor para ganhar outras ovelhas para o Senhor Jesus? Tem alguém nessa noite?